Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, no Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essas primeiras palavras são uma oração, uma intercessão. Jesus Cristo, Santo e Justo, o Filho de Deus, o Rei de Israel, encontrou neste mundo corrompido pelo pecado autoridades injustas o suficiente para condenar a tortura da cruz enquanto ele proclamava a sua inocência. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, sofrendo dores, sede atroz, em vez de blasfemar ou de rogar destruição sobre os seus executores, Jesus transforma aquele momento que ficou na cruz, 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde, num cenário de graça que brota dos seus lábios. O Salvador busca o perdão de seu Pai, em favor do povo judeu, responsável e de todos os homens que mereciam um julgamento imediato. Rejeitado pelo seu povo e abandonado pelos seus discípulos, os pregos transpassam as suas mãos e seus pés. Ele acaba de ser crucificado, e todos os homens zombam dele. Sua boca santa não sai nenhuma reclamação, nenhum protesto e nenhuma ameaça, apesar do sofrimento atroz de crucificação. Através desta oração, Jesus age de acordo com o seu evangelho acerca de como agir com os inimigos. Entendemos então que o cristianismo é uma vida que ama e que se dá. Se por um lado a crucificação de Jesus mostrou toda a maldade humana, por outro revelou a imensidão do amor divino, o amor do Pai que dá o Filho para a salvação de todos os que creem nele, o amor do Filho que voluntariamente se entrega pelos culpados. Recusaríamos nós tal presente? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no porque Ele vive, demora, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, irmãos, boa noite. Gostaria de levar uma palavra que está em Lucas 23, 39 a 43. A palavra de esperança e salvação. A segunda palavra de Jesus na cruz é uma promessa de salvação feita pelo juiz supremo a um condenado. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em meio a tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco principal da sua missão de salvar. Mesmo sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para quem estava ao seu lado quando todos o abandonaram. Ele nunca abandonou seus amigos. Quantas vezes falamos palavras duras em momentos de dor e isso só piora as coisas. Nenhuma fase transitória, nenhum julgamento a esperar o criminoso condenado pelos homens
era tão perdoado por Deus. Ele é perdoado porque Jesus ia redimir as suas faltas diante de Deus. Jesus ocupou diante de Deus, por amor na cruz, o lugar do pecador miserável condenado à morte. Jesus Cristo é o Salvador das vidas arruinadas pelo mal, pelo pecado. Jesus é o poderoso para salvar ainda hoje. Ele experimentou a maior humilhação, a humilhação mais profunda, a morte vergonhosa da cruz, para nos dar a conhecer o amor do seu Pai para toda a eternidade. Existe uma palavra de esperança e salvação, tendo Jesus ao nosso lado. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Jesus Cristo é Salvador das vidas arruinadas pelo mal e pelo pecado. Ainda hoje, Jesus Cristo é Salvador. Ele passou a maior humilhação. Ele morreu na cruz para que conhecêssemos o amor do seu Pai. Há uma palavra de esperança e de salvação para que Jesus esteja sempre ao nosso lado. Em meio de tanto sofrimento, de tanta dor, Jesus não perdeu o foco, que era a sua missão, salvar o mundo. Mesmo com tanto sofrimento, terríveis dores, ele foi capaz de sempre ter uma palavra de esperança e nunca abandonou seus amigos. Jesus, ele ocupou diante de Deus, por amor, na cruz, o lugar do pecador miserável condenado à morte. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Como não ser tocado pelo cuidado e carinho de Jesus, apesar de seu crescente sofrimento, mostrou a sua mãe? Que delicadeza, apesar do ódio ao seu redor, mas também que dignidade, pois Jesus continua o Senhor de sua mãe, assim como do seu discípulo. Jesus falou estas palavras antes das 3 horas de trevas e de abandono por parte de Deus. Mesmo os laços mais legítimos na terra, como a ligação de um filho com a mãe, seriam quebrados. Era necessário que Jesus estivesse sozinho no lugar onde Deus julgaria o pecado do mundo. Esta palavra estabelece um vínculo divino entre Maria, a mãe de Jesus, e João, o seu discípulo amado. É também a expressão do elo doce e poderoso que une todos os redimidos do Senhor em um amor no Espírito. Os crentes formam uma família, um novo povo. Esta terceira palavra de Jesus na cruz salienta o amor, a fidelidade e a ternura de Jesus. É também a palavra do Salvador que dará a vida por aqueles que acreditam. Aleluia! clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Desde o meio-dia é noite em Jerusalém. A escuridão sobrenatural cobriu o país. Os homens pararam de zombar e de proferir insultos e são postos de lado. Deus afasta o seu filho do olhar dos homens. Ninguém poderá jamais entrar na aflição de Jesus durante essas 3 horas de trevas. Cristo sofreu sobre a mão de Deus por causa dos nossos pecados. Embora o próprio Senhor Jesus não fosse culpado do pecado, Ele carregou os nossos pecados sobre Ele. Ele assumiu voluntariamente os nossos erros e concordou em sofrer o castigo que nós merecíamos. Por amor, Ele identificou-se conosco enquanto pecadores. Sem essas horas de expiação, ninguém poderia ser salvo.
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Depois de uma longa caminhada sobre o sol, depois de perder sangue, após 3 horas de abandono e exaustão para se cumprir a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Como conciliar uma visão desta com a palavra mesma do Messias que grita como qualquer um de nós que está com sede? Como conciliar nossa recusa, nossa própria humanidade? Como disse Galileu Galilei há tanto tempo, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quer ser homem. Por que nos controla o desejo de parecer o que não somos? Aqui está o grande paradoxo. Jesus é a fonte da água da vida e tem sede. Sua sede era humana, porém a sede maior era buscar e salvar o perdido. O vinagre que deram era o líquido corrosivo, mas Jesus é a água da vida que elimina o efeito corrosivo do pecado que corrompem a vida humana. A sede revela a fragilidade humana e nos faz sentir necessidade de buscar a Deus. Ele é a rocha batida, da qual brota a água espiritual de que precisamos todos os dias, enquanto atravessamos o deserto deste mundo. A sua voz vitoriosa fala-nos do alto do céu no final das Sagradas Escrituras. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Em Apocalipse 22:17 diz: e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. As 3 horas de trevas terminaram, num último gesto de obediência, quando, pois, Jesus tomou aquele vinagre e disse: Tetelestai, está consumado. Essa sexta palavra é como uma assinatura que Cristo coloca no texto do que ele fez. Tetelestai é uma dívida completamente paga. Essa palavra concisa e magnífica, ela ressoa como um grito de vitória através dos séculos até a eternidade. Do Monte Gólgota e a partir do Monte do Calvário, o derramamento sobre todos da graça salvadora e educadora de Jesus, como água potável jorrando de uma fonte que jamais se esgota. Nos braços forçadamente abertos do Rabboni, mas transformados em braços amorosamente abertos, o convite a todos os cansados e oprimidos.
no martelo que pregou a condenação de Jesus, o decreto de absolvição de todos os que se ajoelham diante dele. Senhor Jesus, tudo já foi pago lá na cruz por Ti, portanto nada podemos lhe dar. Neste momento nós oramos a Ti, agradecidos pela oportunidade de consagrar os nossos dízimos e ofertas. Neste momento agradecemos por todos aqueles que tiveram trabalho e condições de fazê-los e que o Senhor possa abençoar e abrir as oportunidades para aqueles que não têm trabalho neste momento. Tu conheces as necessidades de cada família aqui da nossa igreja e daqueles que também estão ouvindo a Ti neste momento. Nós Te agradecemos pela liderança que vai usá-los com sabedoria. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Não porque nós merecemos, mas porque um alto preço foi pago na cruz para nos salvar, ó Pai. E um pouquinho do que nós recebemos, nós Te ofertamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa sétima palavra de Jesus na cruz evoca toda a intimidade do amor e da comunhão encontrada entre Jesus e seu Pai. Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo baixado a cabeça, Ele entrega o seu espírito de volta ao Pai. A morte do Salvador foi voluntária. Ele sabe que Deus ressuscitará o seu corpo. Esta oração é também a expressão final da sua vida de obediência, submissão e dependência da sua humanidade perfeita. Seguindo o exemplo de Jesus, nós também podemos nos entregar docemente a nosso Deus e Pai. Vamos orar rogando que Cristo Jesus nos ilumine e cuide de nós. Faze, ó Senhor Deus, que como Jesus, entreguemo-nos plenamente a Ti. E que a Tua palavra que é colocada diante de nossa vida, possamos nos render a ela em obediência. Coloque palavras sábias nos lábios dos que a proclamam e faz-nos nesta Páscoa que tenhamos a nossa vida restaurada, cheia do calor do Teu Espírito Santo. No nome do nosso Redentor Cristo Jesus, que vive eternamente. Amém.
Boa noite, irmãos, irmãs e amigos. Que a graça e a paz do Cristo vivo estejam com todos vocês. Quero desejar, em nome do Senhor Jesus, que é o Senhor da vida, o Senhor da história, uma feliz e abençoada semana da Páscoa para todos vocês. Por quê, meus irmãos? Porque a Páscoa não é só o domingo, mas 7 semanas que termina no dia de Pentecostes. São 50 dias de gratidão para comemorarmos a grande colheita. E nesse domingo de Páscoa, quero convidar você para juntos meditarmos sobre o texto da Palavra de Deus que está registrado lá em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a 35, que fala sobre os discípulos no caminho para Emaús. Começaremos a ler do versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu da presença deles. Amados irmãos, podemos entender que a Páscoa é uma linda mudança na vida. E é interessante quando a gente pensa sobre isso. O domingo de Páscoa deve ser o domingo dos domingos, que é o dia que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. O grande triunfo da vida sobre a morte. É o grande dia da vitória do nosso Rei. E é interessante quando nós olhamos esse texto. O evangelista Lucas registra um importante episódio de 2 discípulos a caminho para a aldeia de Emaús, que caminhavam sem esperança, mergulhados na escuridão das expectativas frustradas, dos objetivos que não foram alcançados, até que percebem que Jesus está caminhando com eles, ensinando-os a palavra de Deus e tendo comunhão com eles. Uma tremenda transformação aconteceu na vida daqueles discípulos. Mas eu pergunto, quais foram essas transformações? Quais foram essas mudanças na vida daqueles 2 homens? E eu quero fazer aqui algumas colocações. A primeira mudança: eles ouviram as Escrituras. Ouviram as Escrituras. E eles diziam: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a que seu respeito constava em todas as Escrituras. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus se revelou pelas Escrituras para aqueles 2 homens. Ele já havia ensinado anteriormente: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Está lá em João 5,39. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, olharam para Jesus e disseram: ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas já depois de tudo isto, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Meus irmãos, veja a perspectiva da vida, da alma, do espírito, do coração desses 2 homens. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo,
não há mais espaço para preocupações, não há mais espaço para tristezas, não há mais espaço para desesperanças, não há mais espaço para incredulidades. O Cristo que tinha que padecer devia também entrar na sua glória. Cristo não foi derrotado pelo poder da morte, mas triunfou através dos seus sofrimentos e venceu a morte. Mudança, porque ouviram a palavra. E a segunda mudança, o coração daqueles homens ardia ouvindo a Cristo. Quando temos comunhão com Jesus, o nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama. Há entusiasmo em nosso coração. O vento do Espírito Santo sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo e reacende as brasas do zelo pela palavra e pelo testemunho em nosso coração. Quando o nosso coração arde, acaba a frieza espiritual da nossa caminhada, acaba o marasmo, acaba, meus irmãos e minhas irmãs, a tristeza. Então, amados, estar na igreja, estar na casa de Deus é alegria. Estar na igreja é orar. Estar na igreja é necessidade. Estar louvando a Deus na igreja é prazer. Andar com Jesus é o sentido da nossa vida. Quando o nosso coração arde, quando a nossa vida se torna um graveto seco, então o fogo do Espírito Santo arde em nós, nos iluminando, nos purificando, nos aquecendo e alastrando através de nós a chama poderosa do Senhor. Queridos, o coração ardia daqueles homens quando ouviam a Cristo. A terceira mudança, voltaram para ficar juntos com os outros. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Quem tem olhos abertos e coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém, agora voltam para Jerusalém. Eles que disseram que já era tarde, não se importam com os perigos da noite. Eles que deixaram o convívio com os outros, amados e companheiros, com os outros discípulos, agora voltam correndo à companhia deles. Eles que conjugavam todos os verbos da esperança no tempo passado, cheio de frustrações, agora tem pressa para testemunhar a gloriosa realidade da vida com o Cristo que vive. O futuro daqueles homens não é mais incerto, mas a garantia de uma eternidade vitoriosa com seu Senhor e Salvador. E a quarta mudança, meus irmãos, anunciaram a todos que Cristo está vivo. De fato, diziam eles para Jesus, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, nem a distância, nem a escuridão da noite, nem o cansaço os impedem de voltar. Eles voltam para ter comunhão, eles voltam para proclamar que Jesus está vivo, eles voltam para dizer a todos que a morte não tem a última palavra, eles voltam para dizer que a última palavra vem do céu, que a última palavra vem do Criador, que a última palavra é do Senhor Jesus. Eles voltam para dizer que Jesus venceu a morte. A tristeza não dominava mais suas mentes e os seus corações. Irmãos, irmãs, amigos, caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade com Cristo e não para uma noite escura e sem esperança. É impossível um encontro com o Cristo vivo e ainda permanecer calado e desanimado. O poder da ressurreição
Abre os nossos lábios e a nossa boca para pregarmos a poderosa mensagem do amor de Deus através de Jesus Cristo por toda a humanidade. E é a Igreja de Cristo, queridos irmãos, que tem esse privilégio, é a Igreja que tem essa responsabilidade, é a Igreja de Cristo que foi chamada para proclamar a grande mensagem da vitória da vida sobre a morte, da vitória de Deus sobre o seu inimigo. Queremos concluir dizendo que a promessa de Jesus e que a presença de Jesus abriu os olhos daqueles discípulos, aqueceu o coração daqueles homens, apressou seus pés e abriu os lábios dos discípulos no caminho de Emaús. Eu quero perguntar, e em você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que tipo de impacto a presença de Jesus tem provocado na sua vida? Como você tem caminhado pela vida como cristão? Você tem se encontrado com o Cristo todo dia? Você é um cristão entusiasmado pela sua igreja? Você ora todos os dias pela sua igreja? Você ora todos os dias pela sua família? Você participa de todas as atividades da sua igreja? Você participa de todos os momentos de alegria com a sua igreja? Você participa com a igreja, olhando para Jesus? Irmãos e irmãs, o Senhor nos encontra nas dificuldades e na angústia da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre os nossos olhos, Ele abre a nossa mente, Ele abre o nosso coração, Ele abre os nossos lábios para pedir: Senhor, fica conosco, porque já é tarde e a noite declina. O Senhor quer ficar conosco, mas eu e você, nós precisamos convidar para que Ele entre na nossa vida, entre na nossa casa e seja conosco. Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer permanecer com você. Abra o seu coração, abra a porta da sua vida para que o Senhor Jesus entre e possa ceiar com você e você com Ele. Que Deus nos abençoe. Dentro de alguns instantes, nós estaremos participando do momento da celebração da Santa Ceia. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, para juntos participarmos da mesa do Senhor. Porque com amor eterno, Deus nos amou primeiro e se ofereceu a nós em Jesus Cristo para que tenhamos vida. Esta é a mesa do Senhor. Ele convida a todos os que nele confiam para participar da festa que Ele mesmo preparou. Nós vamos orar nesse instante. Pai onipotente, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que, ao recebermos este pão e este vinho, tenhamos a certeza de que a promessa de Cristo será cumprida em nós. Pai eterno, através desses sinais do pão e do vinho, eleva o nosso coração e mente às alturas, onde juntamente com o Teu Filho unigênito e o Espírito Santo recebes toda a glória, poder e honra para sempre. Amém. Meus irmãos, irmãs, nós já nos preparamos para esse momento. Então disse o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então vamos, enquanto cantamos, nós vamos comer o pão, lembrando de Jesus Cristo. Comamos o pão. Só rebanho, só pastor, uma só fé no só Salvador. É teu amor que nos une aqui. Espírito, adoramos a Ti. E num só Espírito adoramos a Ti. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você que participou do pão, adquiriu, portanto, em nome de Jesus, de participar também do cálice. Faremos agora, enquanto cantamos louvores ao nosso Deus. Amém. Bebamos, então, o cálice. Só rebanho, só pastor, uma só fé no só Salvador. É teu amor que nos une aqui. Espírito, adoramos a Ti. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento tão importante. Senhor, Tu te ofereceste a nós, agora nós nos oferecemos a Ti, pronta e sinceramente. Encheste o nosso coração com a Tua glória. Ajuda-nos a glorificar-Te em todas as coisas. Caminhe conosco, Senhor. Fique conosco. Encha o nosso coração, Senhor, de alegria, de gozo. Nesses momentos de tristeza, de incerteza, nos dê, Senhor, alegria e nos dê a certeza de que o Senhor está caminhando conosco. E que por mais difíceis que sejam esses dias, nós seremos vitoriosos e sairemos com vida desses momentos difíceis, com vida renovada, com a Tua palavra e com a presença do Teu Espírito, ó Deus eterno. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém.
pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.